Se ele veio buscar alguma coisa, vai ter que ganhar dele mesmo, irmão. Glória a Jesus. Deus te abençoe, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Pai do Senhor, que alegria poder estar aqui com vocês. Duda é uma bênção, né, irmãos? Ele, Gerrão, eu vim aqui para receber algo de Deus hoje aqui e já recebi. Ministração poderosa de Deus. Que bom, se vocês tivessem uma dimensão do que vocês carregam, irmãos. Eu posso falar isso aqui com muita propriedade. Vocês estão carregando algo diferenciado. Eu tenho conversado de tempo em tempo com o pastor de vocês. E o Duda, ele tem sido, nesses últimos dias, uma voz de Deus para falar o meu coração. Sabe? Ele me fala algumas coisas meio... E numa conversa de amigo, de pastor... E eu falei para ele, Duda, Deus está te usando para falar comigo. Sabe? Deus tem te usado para falar comigo. E aí, ouvindo essa introdução dele aqui agora, Deise, só o Senhor pode nos proporcionar encontros. Hoje é um dia de encontro. O culto é um lugar de encontro. Porque é muito fácil a gente organizar uma reunião, mas só Deus pode preparar encontros. Sabe, mobilizar céus e terras para que você estivesse na presença dEle. É uma luta, isso é contínuo. Isso é de tempo em tempo, isso a gente percebe isso, as lutas e os desafios que é para a gente poder estar em um encontro que o Senhor reservou para nós. E por que isso? Porque às vezes a gente chega aqui arrebentado, às vezes a gente chega aqui com várias indagações, e a gente sai daqui fortalecido, a gente sai daqui com um direcionamento, a gente sai daqui desfrutando da bênção de Deus. Isso é maravilhoso, e só o Senhor pode preparar encontros. E eu estou feliz demais de poder estar aqui com vocês. Eu quero ler um texto, Lucas capítulo 5. O soldado tem que estar sempre preparado, né, Dudão? Glória a Deus. Lucas 5, feliz demais estar aqui com vocês, pastor Duda, pastora Deise, essa igreja amada. E glória a Deus por sua vida, irmãos. Glória a Deus. Pastor Duda falou algo, e a gente comenta isso sempre, o quanto as igrejas estão esvaziadas no meio da semana. Sabe, a gente denominou um culto no meio da semana, e o nosso culto lá é de quarta, hoje devido ao feriado, a gente não fez culto, porque estamos numa rotina de culto lá, fizemos culto segunda, terça, nos lares, e aí a gente vai ter culto quinta-feira, a gente já tem um evento no final de semana, e aí eu falei, vou deixar o feriado para os irmãos ficar tranquilos, vou dar uma escapulida, vou dar uma recarregada nas baterias, e logo mais estou de volta. E a gente fala que é a quarta Connect, porque a ideia é essa mesmo, de a gente se desconectar um pouco da rotina, do dia a dia, dos afazeres domésticos, daquela correria do dia a dia e se conectar no Senhor. Sabe, Jesus é a videira verdadeira, nós estamos conectados nessa videira que é o Senhor, irmãos. Aproveite este instante, aproveite este momento, essas horinhas para adorarmos ao Senhor. Lucas 5 nos diz assim, o título fala, a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava dos barcos a multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Somente aqui, irmãos, este texto, ele é cheio de grandes lições para nós. Ele é muito fácil de nós nos identificarmos com esse cenário. A gente vai ver aqui homens hábeis na sua profissão, homens qualificadíssimos na área da pesca, vivendo um dia de grande frustração. A gente vai ver esse texto e, ao analisar este momento em que eles estão vivendo, ficaram tentando colher, pegar, pescar a noite inteira. E a Bíblia diz que nada eles apanham. E eu fiquei pensando sobre este texto, analisando. Esses homens dependiam da pesca. Eram os recursos que levavam para casa. Era através da pescaria que fazia a troca de outros alimentos. E aí a gente vai ver aqui um cenário de pessoas vivendo um grande dia de frustração. E a grande questão para nós nesta noite é essa: como nós temos lidado com as nossas frustrações? Como temos nos comportado quando as coisas elas não fluem e elas não acontecem do jeito que a gente gostaria que elas acontecessem? Eles são muito hábeis, eles são muito bons no que eles fazem, mas o Senhor tem um encontro com eles num momento de grande frustração. Talvez pensando o que eu vou dizer hoje lá em casa. O que vai ser a fala ao chegar sem um recurso, sem o sucesso da pescaria? Qual vai ser o meu comportamento a partir de agora, desse dia de grande frustração? Eu amo pensar nesse texto, e eu estava meditando esses dias sobre esse texto, ontem, hoje pela manhã, e o Senhor me fez pensar sobre isso. Nos grandes dias de frustração, pode nos faltar amigos, pode nos faltar pessoas, mas não faltará a presença de Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque Jesus se apresenta a eles enquanto eles estão lavando as redes. Estão frustrados, estão decepcionados, não teve pescaria. E dentro desse contexto de frustração, tem uma grande multidão querendo ouvir Jesus. E o texto inicia que a multidão, ao apertá-lo para ouvir a palavra de Deus, é que ele se depara com aquele outro cenário de grande frustração. Mas existia um desejo ardente daquela multidão ouvir a palavra de Deus nos lábios de Jesus Cristo, nosso Salvador. E eles estão lavando as redes. E então o Senhor é tão sábio que entra em um dos barcos que era propriamente de Simão e pede que o afaste um pouco da praia. E ele se assenta e começa a ensinar a palavra a eles. Nos grandes dias de frustração, o Senhor se apresentará diante de nós como igreja. Talvez você não saiba como lidar em tempos adversos. Talvez você esteja em um cenário parecido hoje.
Amanhã, quinta-feira, não sei quais decisões acertadas eu preciso tomá-las. Mas eu preciso te dizer algo: o Senhor é aquele que tem direcionamento à sua igreja e aos seus filhos. E o Senhor se apresenta a eles. Note que talvez eles poderiam falar e tal, e dizer o que está acontecendo, abrir o coração para Jesus. Mas o momento agora é de sentar e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Às vezes nós estamos tão impregnados da nossa fala e cheios dela para entregá-las todas diante do Senhor, e é muito bom isso. Mas há momentos em que a gente vai precisar sentar para ouvir aquilo que Deus tem a dizer aos nossos corações. Porque enquanto eu oro, eu falo com o Senhor, mas enquanto eu leio a sua palavra, Deus fala comigo. E eles se assentam, e agora é o momento de ouvir a mensagem. Que mensagem é essa que Jesus carrega, irmãos? Que nos alcança nos tempos adversos, que retira de nós o nosso melhor na pior hora muitas vezes, que nos faz sair de momentos de encontros com Ele de forma totalmente diferente de como a gente chegou lá. E eu preciso profetizar isso a alguém: você não vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou. Deus tem uma palavra ao seu coração. Eles precisam ouvir, mas eles querem falar, porque nos períodos de grande frustração a gente quer falar, a gente quer dizer, a gente quer pôr para fora, a gente quer declarar as nossas inquietações. Mas aqui eles precisam sentar para ouvir a palavra de Jesus. Porque quando eles acabam de ouvir, verso 4, quando acabou de falar, ele libera uma palavra a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Irmãos, eles são muito bons no que fazem. E eu acho que aí a intensidade da frustração é maior ainda. Porque eles são bons no que eles fazem. Eles são bons no que eles fazem. Eles são profissionais naquilo que eles fazem. Mas muitas vezes Deus precisa desconstruir algumas coisas na nossa vida, porque não é sobre nós, é sobre Ele, irmãos. Sabe, não vai ser suas habilidades, por mais que elas sejam boas, elas sejam excelentes, elas sejam acima da média, haverá momentos que não vai ser sobre você, vai ter que ser sobre Ele. Vai ter que ser sobre sua instrução, vai ter que ser sobre a sua palavra, vai ter que ser sobre o seu direcionamento. Porque não adianta eu estar com um bom carro, não adianta o tanque estar cheio, não adianta eu estar na mais bela estrada, enquanto eu estou caminhando rumo ao contrário da onde eu deveria estar indo. Não é sobre nós, é sobre Ele. E talvez você não esteja entendendo, Ele esteja permitindo você vivenciar algumas frustrações para desconstruir algumas coisas, para que Ele possa construir algo glorioso sobre a tua vida. Eu sinto o Senhor aqui entre nós, irmãos. Eu sinto Deus falando com alguém aqui nesta noite. Você é muito bom nisso. Você é muito bom nisso. Mas não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele, porque quando é pelas nossas habilidades, a gente corre grandes perigos, andamos numa linha tênue, mas quando é sobre Ele, irmão, a gente glorifica, a gente exalta, a gente fala: não tinha como isso acontecer, mas aconteceu. Não tinha como essa porta se abrir, mas Ele abriu. Não tinha como esse recurso chegar, mas Ele chegou. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor.
Louvado seja o Senhor. E note que está sendo algo desconstruído sobre Simão. Ele senta, ele ouve. E quando o Senhor acaba de falar, o Senhor se direciona a ele e diz: vai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Para você ver o tamanho da frustração que esse homem carrega, ele responde ao Senhor: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós nada apanhamos. O melhor horário da pesca, mar tranquilo, tudo certo, habilidades, jogar rede, tudo, sabe, o mar tranquilo, melhor horário. Mas aí tem uma mensagem: mas segundo a tua palavra nós lançaremos a rede. Parece algo singelo aqui, mas não é. Muitas vezes Deus vai nos desafiar a vivenciarmos algo que nos contraria, irmãos. Porque às vezes a gente está cheio do nosso eu. Às vezes a gente está carregado de coisas que a gente fala: não tem como, isso aqui não dá certo. Mas o Senhor tem um plano e um projeto maior do que o seu. Por isso que Isaías disse: os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os planos do Senhor não são os nossos planos. São muito mais elevados aquilo que o Senhor tem para nós. Ei, se renda nesta noite ao querer de Deus. Se renda à vontade soberana dEle. Deus tem algo grandioso a fazer sobre os teus filhos, através da sua palavra e do seu direcionamento. Porque uma coisa é eu lançar rede, sou bom na pesca. Sabe, eu sou bom no que eu faço. Sou um bom vendedor, sou um bom isso, sou um bom professor, sou um bom músico, sou um bom em alguma coisa. Mas haverá momentos que não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele. É sobre o que Ele quer fazer. Ele não divide a sua glória a ninguém. É dele a honra, é dele a glória, é dele o louvor para todo sempre. Segundo a tua palavra, lançarei a rede. Não basta eu ir, eu preciso ir debaixo de uma palavra. Não basta eu ser bom no que eu faço, eu preciso estar debaixo de uma palavra. Não basta eu estar cheio de conhecimento e habilidades e o preparo total para aquilo, mas eu preciso de uma palavra. Levanta a sua mão e adore ao Senhor aqui nesta noite. Deus tem uma palavra ao seu coração. Vai agora, vai debaixo da palavra. Vai agora debaixo da orientação. Vai agora segundo o querer e a vontade dEle. Vai agora, mas não é o momento. Não é o teu momento, mas é o momento dEle. Porque o Cronos e o Kairos não andam juntos. Existe o Kairos de Deus em favor da sua igreja. E agora eles vão debaixo de uma palavra. Meu irmão, quando as nossas decisões forem mediante a palavra, se prepara para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu estou aqui como um profeta de Deus. Grandes coisas Deus tem a fazer sobre vocês. Eu não estou entendendo, mas eu vou, Pai, debaixo da tua palavra, debaixo da tua instrução, debaixo do teu direcionamento, debaixo da tua instrução. E por que eu digo isso? Alguns dias eu tenho pensado muito sobre isso, pastor. Deus tem falado muito comigo. Você vai ver na Bíblia Sagrada, Deus vai pedir coisas inimagináveis aos seus filhos. Coisas inimagináveis. Sim. Obrigado. Você vai ver, num contexto, Jericó é a última cidade a ser alcançada para que eles chegassem na Canaã. E o Senhor, por intermédio de Josué, Caleb, aquela turma,
o Senhor faz algo. O Senhor fala assim: vocês vão rodear essa cidade aí 6 dias, no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, vai tocar as trombetas, vai buzinar e os muros vão cair. Irmão, vamos ser sinceros, cidade fortificada. Imagina o pastor Duda comandando aquele pelotão. Os caras falam: o pastor tá loucão. O muro vai cair no som de música e de grito. E caiu ao som de música e de buzinas. Mas caiu porque eles estavam debaixo de uma obediência do Senhor. Deus pede coisas inimagináveis aos teus filhos, porque a fidelidade, ela é manifesta através da obediência. Eu tenho falado muito sobre isso nesses últimos dias, porque se eu falar para você que você é desobediente, talvez você fique tranquilo quanto a isso. Você não tenha essa mensagem como tão ofensiva. Desobediente. Mas se eu falar para você que você está sendo infiel, opa. Mas a infidelidade é manifesta através da desobediência. Quando nós somos desobedientes, nós estamos sendo infiéis ao Senhor. E o que o Senhor quer de nós é a obediência. Tem coisa melhor do que estar aqui cultuando o Senhor? Seja sincero, irmãos. Tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor, adorando a Deus? Não tem. Sabe, este lugar de renovo, de transformação, de encontros, de transformações. E o Senhor disse ao seu povo que melhor do que sacrificar, e o sacrifício naquela época era cultuar. Eles prestavam o seu culto ao Senhor no horário do sacrifício, era o seu culto. Mas o Senhor disse: melhor do que sacrificar é obedecer ao Senhor. Entende? Então Deus vai pedir muitas coisas de nós, coisas inimagináveis. Para quê? Para ver a gente andando e caminhando em obediência a Ele. E aqui a gente vê o relato de alguém que ouviu a palavra, foi confrontado porque ele era bom, a melhor hora já foi, já estamos lavando as redes, vamos embora, é outro dia. Não, mas segundo a tua palavra lançaremos a rede. E segundo a palavra, eles vão e lançam a rede. Uma coisa é o ir, outra coisa é a gente ir debaixo de uma palavra. Você veio buscar uma palavra de Deus aqui nesta noite, irmãos? Ele está dizendo: eu sou com você. Vai diante destes grandes desafios, eu sou com você. Vai diante deste tão grande desafio, eu sou com você. Porque a gente quer segurança, eu entendo isso, irmãos. A gente quer fazer tudo acertadinho, tudo muito segurinho, tudo, sabe, se errar aqui, eu vou aqui, eu faço ali e tal. Mas muitas vezes Deus não vai permitir você fazer isso. Ele vai fazer com que você vá segundo a sua vontade e segundo o seu querer, porque a glória é dele. A glória é dele. E eles foram, lançaram as redes, e fazendo isso, apanharam grandes quantidades de peixe que rompiam-lhes as redes. Eu vou repetir esta frase. Fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixes que rompiam-lhes as redes. Segundo a palavra, grande quantidade de peixe. Peixe aqui significa provisão de Deus, irmãos. Peixe aqui significa cuidado de Deus. Peixe aqui significa: ei, eu estou no controle, eu cuido de você, da sua casa e da sua família. Peixe está aqui: ei, eu estou no controle da sua história, da sua vida, da sua família. Eu sou o Deus que cuido e te sustento. E eu preciso profetizar isso aqui. Tem provisão de Deus a famílias aqui nesta noite. Descansa teu coração. Mas a crise está acontecendo. Não, nós não vivemos crise. Nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tudo que você precisar, peça a Deus em oração. Tudo que você precisar, peça a Deus em oração, e Ele lhe concederá.
necessidades supridas. O Deus que nós servimos é um Deus que supre as necessidades da sua igreja. Grande quantidade de peixe. E vou falar para você, a bênção de Deus é tão grande sobre os obedientes, que você vai ter que compartilhar a bênção. Fala para o teu irmão, você vai ter que dividir essa bênção aí, irmão. Ou divide a bênção ou fica sem nada. Porque tudo que Deus faz sobre nós, Ele não faz só sobre nós. Quando Deus me abençoa, Ele abençoa minha esposa, Ele abençoa os meus filhos, Ele abençoa as pessoas que estão ao meu redor. Essa é a bênção de Deus. E são grande quantidade de peixes, a ponto de que eles têm que fazer sinal aos companheiros do outro barco: vem nos ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Os dois barcos estão quase afundando. É o tamanho da bênção de Deus quando nós estamos debaixo da sua palavra, debaixo da sua instrução e debaixo da sua direção. Você crê nisso, meu irmão? Levanta sua mão, adore ao Senhor por isso. Receba essa mensagem profética ao seu coração. Provisão de Deus, bênção de Deus, cuidado de Deus. Alguns dias eu estive aqui ministrando num domingo com vocês. E uma semana depois, tocou meu telefone de um irmão aqui da igreja. Eu não preciso falar nome de ninguém. E ele dizia assim: Pastor Jerry, me passa o número do seu Pix, eu quero fazer uma oferta no seu ministério. Eu fiquei pensando isso comigo, eu falei, eu não estou precisando. De verdade, com sinceridade que estou dizendo aqui a vocês. Sabe, eu estava semana muito boa, as coisas acontecendo, fluindo, acontecendo. Falei para a Dani, sabe, desde quinta, sexta e sábado, trabalhando, o recurso chegando, a bênção de Deus chegando, eu tentando entender. Eu falei, Senhor, por que isso? Talvez tem outras pessoas que precisariam dessa oferta mais do que eu, porque eu não estou precisando hoje dessa oferta. Tem momentos que talvez você precise, mas hoje eu não estava precisando daquilo. E eu, falando com o Senhor. Mas depois a fala desse irmão mexeu comigo. Ele falou assim, eu estou te enviando isso porque Deus falou, é só para você ver o quanto Ele tem cuidado de você e cuidará de você. Ele só quer que você o obedeça. Aí fez sentido. Tipo assim, porque o valor pelo valor, eu não tinha necessidade. Mas a mensagem era o cuidado de Deus sobre os meus próximos dias. Você consegue entender isso? E aquilo mexeu comigo. Porque eu estava trabalhando e eu comecei a chorar dentro do carro. Porque alguns dias atrás eu tinha falado com o Duda no domingo, a gente estava conversando, o meu coração pulsa para ficar no altar, para ficar no evangelho, e eu trabalho, eu corro atrás das minhas coisas e tal, e o Duda falou, Gerrão, é uma frase que Deus usou ele para falar comigo, você vai ter que aprender a viver daquilo que Deus lhe proporcionar. E aí eu ouço essa mensagem que vem ao meu coração, dizendo assim, isso aqui é para mostrar a você o quanto eu tenho cuidado da sua vida e da sua família. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto tem tudo a ver, irmão. Por que eu vou falar isso? Esses homens estão frustrados porque não conseguiram peixe. Estão frustrados por causa da pescaria. Portanto, tiveram um fracasso financeiro naquele momento. E talvez você pode falar, essa frustração veio por causa disso, veio, mas a real necessidade deles não era de peixe, irmão. A real necessidade desses homens não era deste grande milagre que aconteceu aqui. Porque os barcos foram cheios até a praia. Aconteceu isso. À vista da pesca que fizeram, todos se admiraram. Pedro disse, retira-te de mim, porque sou pecador.
que acontece? Disse Jesus a Simão: não temas, porque agora em diante serás pescador de homens. O Senhor estava preparando eles para um próximo nível. Você recebe isso aqui nessa noite? Você recebe isso? Deus te preparando para um próximo nível. Um próximo nível. E vamos ser sinceros, às vezes a gente está preso em várias coisas, em várias situações. E Deus está dizendo: eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar da sua casa. Eu quero cuidar da sua família. Que a gente deixe um pouco, sabe, este relacionamento que a gente tem com muitas pessoas olham para Deus e só vê Deus como divino. E não tem nenhum problema em você ver Deus como divino, mas Ele quer se revelar a nós como um pai. Como um pai que cuida, que zela, que dá amor, que dá segurança, que é provedor. Ele quer se revelar assim a nós. E acontece isso aqui, irmãos, porque quando o Senhor diz: daqui em diante vocês serão pescadores de homens, e arrastando ele os barcos sobre a praia, eu encerro aqui, eles largaram tudo para seguir Jesus. Faz sentido, irmãos, isso? Eles largam tudo para seguir Jesus. Eles largam tudo para seguir Jesus. Eles largam tudo para seguir Jesus. Até que ponto a gente está disposto a viver isso aqui, irmão? Não é quando as portas se fecham e a gente fala: Deus está chamando a gente para o ministério. Não! É quando tudo está bom, você está na sua melhor fase, você está no seu melhor momento. O Senhor fala: eu quero você agora. Eu quero o seu melhor agora. Eu quero o seu melhor agora. Peixe, muito peixe, 2 barcos. Talvez a cabeça de um empreendedor, de um empresário, vai vender, vai fazer vários negócios. Daqui vai ser uma bênção, vamos multiplicar isso aqui. Mas não faz nenhum sentido a gente carregar tudo isso sem segui-lo, sem estar ao lado dele, sem estar com ele. Ele tem muitas coisas a fazer sobre nós, irmãos. Ele é o dono da bênção. Ele é o dono do ouro e da prata. E para você saber o quanto Ele leva a sério isso, e a gente vê pessoas se matando por causa disso. E aí para onde a gente vai? As ruas são de ouro e de cristal. A gente vai andar sobre o ouro, sobre os cristais. A gente vai pisar sobre isso. Deus está chamando vocês para um novo nível, irmãos. Eu tenho acompanhado essa igreja aqui de tempo em tempo. Eu ouço mensagens que têm sido pregadas aqui. Eu ouço vocês louvando ao Senhor. Vocês carregam algo poderoso, irmãos. Vocês carregam algo poderoso. Vocês estão carregando algo poderoso, irmãos. Viva para isso. Doe-se mais. Se entregue mais. Deus tem muito mais a fazer sobre vocês. É um cuidado diário. Israel andou por 40 anos no deserto, um percurso de poucos quilômetros. Mas não faltou cuidado de Deus. Não faltou provisão de Deus. Nuvem de dia, coluna de fogo, maná todos os dias, e o maná é só para hoje. Se guardar amanhã, está estragado. A
gente aprender a viver em dependência dEle. Eles largaram tudo na praia para seguir Jesus. Tudo. E essa mensagem aqui, talvez ela esteja falando com pessoas que claramente Deus está te chamando para você se entregar ao ministério. Para você deixar que essa chama que arde em seu coração, ela guie você por os caminhos eternos. Fiquemos em pé, irmãos. Glória a Deus. Deus está aqui entre nós. Ele está aqui entre nós. E a sua palavra, ela é apta para discernir as intenções do pensamento, do coração. Se entregue. Fala, Senhor, até aqui eu quis do meu jeito. Eu fui nas minhas habilidades, eu fui com os meus recursos, mas eu quero ir com o Senhor. Estou disposto a viver isso, Senhor. Vamos louvar? Põe a mão no seu coração.